Como será que as mudanças no ambiente de negócios levaram as empresas a adotar o outsourcing como iniciativa de eficiência operacional? Oi pessoal, eu sou o Marcos Ricardo, sócio-diretor da KPMG e hoje nós vamos falar sobre a prática do outsourcing. Vem comigo para saber mais. Para falar de outsourcing, a gente também tem que falar de centro de serviços compartilhados. E vamos voltar lá nos anos 80, anos 90, para a gente dizer como isso surgiu. Nesse momento, as empresas começam a analisar redundâncias em processos de negócio e processos de suporte, como as áreas de tecnologia, as áreas fiscais, as áreas de contabilidade e administração de pessoal, para ficar só nesses exemplos. Vamos ver como isso acontece na prática? Tomando como exemplo a área fiscal, vamos imaginar que eu tenha duas estruturas cuidando de tributos indiretos. Uma pergunta possível e necessária é: para que eu preciso de duas estruturas diferentes para controlar os tributos indiretos? Então, uma iniciativa decorrente dessa pergunta pode ser a regionalização dos cálculos desses tributos, sendo coordenados por uma única gerência e com a eliminação de redundância dentro da cadeia de comando. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vamos analisar a montagem de um CSC. CSC, partindo do princípio de serviços de tecnologia, por exemplo, era muito comum a gente encontrar uma Regional 1, uma Regional 2, onde você tinha serviços locais de software. Em cada uma delas, você tinha serviços locais de infraestrutura, serviços locais de projetos. O que eventualmente ainda se manteve em cada local é a distribuição de hardware, por exemplo, porque faz mais sentido do ponto de vista logístico, do ponto de vista de custos. Agora, depois da montagem do CSC, como que isso se espalhou pelo mundo? Falando de CSC pelo mundo e falando de tecnologia, vamos começar analisando como isso se espalhou a partir da análise da Índia. A Índia se tornou centro de referência para desenvolvimento e suporte de tecnologia. Mas também outros países do bloco europeu se especializaram em atender esse cluster, assim como o México se tornou um destino muito comum para atender centro de serviços para os Estados Unidos. Nós temos Costa Rica e Argentina se consolidando como centros importantes para atender países de língua espanhola, e o Brasil também vai ter o seu momento. Falando de Brasil, a gente começa a pensar nos anos 2000 e 2010, quando houve o ápice de CSC no Brasil. E por que a gente veio desenvolver exatamente CSC no Brasil? Por duas razões. Era muito caro, e ainda é muito caro, importar serviços desses outros países, assim como também é caro mandar profissionais brasileiros para integrar esses CSCs que estavam nessas regiões que nós já falamos. Muito bem, todos esses países já haviam atingido um ápice de maturidade com o seu CSC fora do Brasil. E ao final da década de 2010, o Brasil também atingiu esse ápice. O que acontece quando um CSC atinge o ápice da sua maturidade? Vamos tomar como exemplo um CSC que tenha sido montado na década de 80 e que tenha atingido o ápice da sua maturidade na década de 2020. O que acontece com a curva de custos desse CSC? Bom, muito provavelmente esse CSC observou uma redução nos seus custos com uma tendência de alta agora na década de 2020, por três razões principais. Primeiro, o aumento de custo de pessoal. Segundo, o custo de modernização da tecnologia já existente. E o terceiro, quanto custa a implementação de novas tecnologias dentro desse CSC. Agora imagine que um CSC montado lá nos anos 80 tenha atingido o seu grau máximo de maturidade muito antes dos anos 2020. Como ele poderia continuar entregando valor e evoluindo em serviços para a organização? O outsourcing é uma das respostas. Por que a combinação do outsourcing e do CSC podem fazer muito sentido? Por exemplo, para melhorar o tempo de resposta ao negócio. Então você tem um grupo de competências no CSC complementados por um grupo de competência no outsourcing, que pode ser, por exemplo, a capacidade de processamento de altos volumes. Ainda, a disponibilidade de serviço em determinadas regiões onde o CSC não alcança. E por fim, acesso a métodos
de trabalho que estejam mais estruturados, mais maduros do que um ou outro serviço desenvolvidos pelo CSC. Agora, se na sua empresa você já está falando da aplicação de inteligência artificial, quando você combina os serviços da sua empresa, do seu CSC, com os serviços de outsourcing, muito possivelmente você vai acessar respostas mais rápidas para as questões de segurança de dados, casos de aplicação e retorno sobre o investimento, justamente pelo alcance que uma operação de outsourcing tem em relação ao CSC. Faz sentido para você conversar sobre como a inteligência artificial e como o outsourcing pode habilitar a sua estratégia de expansão ou de adaptação de negócios? Então fala com a gente.